São 7 passos para que você consiga abandonar o açúcar. A verdadeira motivação, redução por substituição, redução por dificuldade, planejamento e direcionamento, redução por gatilho, controle da influência social e, por fim, o monitoramento das métricas. Ao longo deste vídeo, eu vou destrinchar cada um desses 7 passos que formam o melhor protocolo para abandonar o açúcar. Cada uma das etapas carrega consigo alguns princípios mais importantes da neurociência sobre mudanças de comportamento. Afinal, o maior desafio dessa jornada não é saber o que fazer ou qual dieta seguir, mas como deixar para trás um hábito e uma rotina que está consolidada na sua vida há muitos anos. Mas antes de começarmos, eu preciso fazer um aviso importante. O meu objetivo com este vídeo não é fazer terrorismo nutricional. O consumo frequente e excessivo de açúcar está sim relacionado com algumas condições de saúde, como sobrepeso, obesidade e diabetes. No entanto, ao contrário do que muitas pessoas divulgam por aí, comer uma sobremesa de vez em quando não será causa de câncer na sua vida e nem vai destruir seu cérebro como muitas drogas de abuso fazem. A recomendação dos maiores órgãos de saúde do mundo é fazer uma ingestão reduzida de açúcar ao longo da sua vida. No entanto, lembre-se que a alimentação é muito mais do que apenas nutrir, e aquele que busca o extremo e recusa todos os doces provavelmente se arrependerá de não ter experimentado aquele doce que a sua avó fez com tanto carinho quando ela ainda era viva. Por esses motivos, eu vou considerar 2 pontos principais. Primeiramente, que hoje você esteja exagerando nesse consumo e que a sua meta seja reduzir, mas não necessariamente excluir um alimento da sua vida. E em segundo lugar, que você tenha a clareza de que as minhas instruções não substituem o acompanhamento de um nutricionista, pois somente um profissional saberá qual a melhor dieta para a sua realidade. Dito isso, vamos ao protocolo. Em geral, as pessoas acreditam que a motivação não é importante e que, na verdade, é a disciplina que decide sua vida. Essa visão, na perspectiva da neurociência, está incorreta, pois a motivação não é sinônimo de empolgação, mas sim de clareza dos motivos por trás das suas ações. Nesse sentido, sem motivação, você também não teria disciplina. Portanto, o primeiro passo para você reduzir o consumo de açúcar é entender o seu verdadeiro motivo. E aqui as pessoas cometem 2 erros principais. Ou elas dizem que apenas querem reduzir o açúcar sem nenhum motivo aparente, ou elas trazem motivos superficiais, como, por exemplo, eu quero reduzir porque o meu médico mandou. Sem clareza do seu verdadeiro porquê, qualquer dificuldade, qualquer imprevisto e qualquer desmotivação serão motivos para você desistir, chutar o balde e voltar para sua zona de conforto. Agora, aqueles que possuem um motivo, um propósito, um porquê e uma razão realmente relevante não desistem por qualquer imprevisto. Por que você acha que tantas pessoas tentam parar de fumar, não conseguem, mas quando recebem a notícia que vão ter um filho, arranjam forças para se livrar desse vício? A única coisa que mudou nessa realidade, em comparação com outras dezenas de tentativas, foi a motivação, o motivo por trás da ação. Talvez para você, reduzir o açúcar apenas porque seu médico mandou não seja algo relevante, mas reduzir o açúcar para que você consiga viver mais e assim poder ver seus filhos crescerem, terem sucesso e não sofrerem com seu adoecimento é algo muito mais motivador. E aqui eu quero fazer mais uma observação. Segundo os estudos, tentar mudar um comportamento apenas com base em motivos dolorosos, como evitar uma doença, não é a melhor estratégia. Começar uma mudança para fugir de uma dor pode até ser útil, mas o que vai te ajudar a consolidar um novo comportamento é a busca de um prazer, de um motivo positivo. Uma vez entendido o seu verdadeiro motivo, evidenciando com um quadro, uma foto ou uma capa no fundo do seu celular, está na hora de começar uma redução no consumo de açúcar. E aqui, as pessoas cometem um outro erro. Geralmente, todo o começo de mudança é guiado pela empolgação. O problema é que, na empolgação, o ser humano deseja fazer grandes mudanças, esquecendo que esse entusiasmo é passageiro. Por isso, o que eu proponho para você não é cortar açúcar de uma vez, mas reduzir aos poucos, com passos curtos, porém firmes. Assim, se você consome sobremesa todos os dias, comece tirando a sobremesa apenas um dia da sua semana. E por mais que isso não mude de forma significativa a sua saúde neste primeiro momento, o que você deve buscar nos primeiros dias não é a transformação, mas a consolidação de pequenos passos que vão te levar futuramente para a transformação. Uma vez estabelecido qual a sua primeira pequena redução, você deve aplicar a estratégia de substituição, que consiste em não retirar sua sobremesa favorita, mas substituí-la por algo mais saudável, que também deixa um gostinho doce. Uma fruta mais doce, uma sobremesa com menos açúcar, um refrigerante zero, uma gelatina sem açúcar adicionado, um abacaxi assado com canela são algumas das centenas de opções que você encontrará pesquisando pela internet.
Não comer um chocolate pode ser difícil, mas deixar de comer esse chocolate para comer outra sobremesa um pouco mais saudável é um caminho mais fácil. E lembre-se, mesmo que futuramente você não deseje comer nenhuma sobremesa, nesta primeira etapa a transição gradual é extremamente importante. Conforme você for reduzindo o seu consumo de açúcar, é normal que as coisas comecem a ficar um pouco mais difíceis e aquela vontade de voltar a comer uma sobremesa todos os dias comece a crescer. Neste momento, você irá aplicar uma segunda estratégia, que é dificultar a sua vida. E você ouviu certo, você vai dificultar a sua vida, mas nesse caso, é dificultar o seu acesso ao açúcar. Muitas pessoas, na busca pela mudança alimentar, cometem outro erro ao deixar em casa um monte de comidas gostosas e altamente palatáveis, como chocolates, salgadinhos, biscoitos e tortas. Pode até ser que no começo você consiga se controlar, mas pode ter certeza que naquela sexta-feira, quando você chegar cansado do trabalho, sua força de vontade não será a mesma. Aqui a neurociência nos mostra uma tendência muito clara. Quanto mais fácil e rápido for realizar um comportamento, maior a probabilidade desse comportamento se transformar em um hábito. Portanto, se você deixa um pacote de bolacha em cima da sua mesa da cozinha, é muito provável que em uma hora ou outra você ataque esse alimento. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais difícil e demorado realizar um comportamento, menor a probabilidade de execução. É por isso que você já desistiu de uma compra depois de ver uma fila muito grande no caixa. Ou então, aquela vez que você desistiu de pedir uma sobremesa no restaurante porque percebeu que ele demorava muito para fazer. Nessa segunda estratégia, você deverá dificultar seu acesso ao açúcar, deixando de comprar essas besteiras, dando os doces que estão na sua casa para outra pessoa, não indo ao mercado com fome e pedindo para que os seus familiares deixem os doces deles escondidos. Assim, quando você estiver com vontade de comer uma sobremesa e furar o seu planejamento, você terá que se arrumar, sair de casa, ir até o mercado e comprar um doce. Só por essa dificuldade que você colocou na sua rotina, é mais provável que você tenha mais autocontrole e que você seja menos impulsivo. Até aqui você já conseguiu reduzir o seu consumo em alguns dias, mas agora eu quero falar sobre um dos princípios mais relevantes na mudança comportamental, que é o planejamento detalhado com clareza de direcionamento. Imagine que duas pessoas desejam mudar a sua alimentação. A primeira traça a meta de comer mais saudável e começa seu ano sem muito planejamento, apenas com a ideia de escolher melhor os seus alimentos. A segunda pessoa também deseja comer mais saudável, mas ela vai ao nutricionista, estabelece um plano alimentar, escreve uma lista de ingredientes que precisa comprar, define quais são essas exatas refeições ao longo da semana e deixa tudo preparado, organizado e congelado. Eu te pergunto, qual dessas duas pessoas terá a maior probabilidade de sucesso? E é óbvio que a segunda pessoa, que se planejou, terá muito mais chances, não porque ela é mais disciplinada, mas porque houve um planejamento específico. E é isso que eu quero que você entenda. Se você deseja mudar a sua alimentação, você precisa saber especificamente o que você vai comer ao longo da sua semana, porque quanto mais detalhada for a sua rotina, maior a probabilidade de você não se desviar do que foi planejado e acabar pedindo um iFood por estar com preguiça de cozinhar. Assim, eu posso estabelecer algo como: amanhã eu irei comer essas 3 refeições que já estão prontas e congeladas. Mas se eu tiver com muita vontade de comer algum doce, eu vou fazer essa gelatina que já está no meu armário. Perceba que com esse planejamento mais detalhado e específico, é menos provável que no dia seguinte você acabe chutando balde. Lembre-se também que quanto mais a sua dieta é nutricionalmente rica, menos vontade você terá de comer besteiras. E esse é mais um motivo para você procurar um profissional e para você planejar detalhadamente as suas refeições. Todos os nossos hábitos possuem gatilhos, que não são nada mais do que fatores que te trazem vontade de realizar um comportamento. Ao ouvir uma notificação no seu celular, por exemplo, você sente a vontade de olhar para a tela. Portanto, a notificação serviu como um gatilho para o seu comportamento. No caso da vontade de comer doce, também existem alguns gatilhos na sua rotina, e mais uma estratégia que vai te ajudar a manter a constância é identificar e eliminar os gatilhos que te trazem essa vontade. Então, por exemplo, imagine que eu percebo que sempre que eu saio com os meus amigos para comer fora, eu acabo pedindo uma sobremesa. Nesse caso, ao invés de sair com os meus amigos para algum restaurante, eu posso convidá-los para algum parque, cinema ou qualquer outro lugar que não seja um restaurante. Outro exemplo, imagine que eu percebo que sempre que eu vejo a minha esposa comendo um doce, eu também tenho vontade de comer. Nesse caso, eu posso pedir para que ela não coma a sobremesa na minha frente, ou até que ela mude seu comportamento junto comigo. Importante dizer que pessoas, objetos, horários, dias, locais, sons, cheiros e até estados emocionais podem ser gatilhos. E novamente, ter um bom planejamento e estratégia é essencial. Dessa forma, eu posso pensar algo como:
Se sempre que eu estou estressado eu como um chocolate, na próxima vez que eu me sentir estressado, eu vou caminhar um pouco, ir para a academia, conversar com alguém ou então comer um doce com menos açúcar. Resumindo, identifique quais são os seus gatilhos, veja se você consegue evitá-los na sua rotina e caso não consiga, estabeleça qual planejamento ou estratégia você utilizará para lidar com isso. O ser humano é o ser mais social do planeta. Isso significa também que as pessoas com quem você convive influenciam radicalmente a sua realidade. Uma pesquisa publicada no The New England Journal of Medicine, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, mostrou que se um amigo próximo seu, do mesmo sexo, se tornar obeso, a probabilidade de você engordar aumenta em 70%. Outro estudo mostrou também que a pessoa com quem você casa pode influenciar sua saúde de forma mais significativa do que sua própria herança genética. E o meu objetivo ao falar desses estudos é mostrar que será muito mais difícil você mudar a sua alimentação se as pessoas com quem você convive e as pessoas que você segue na internet não estão congruentes com a sua meta. Talvez se você deseja comer menos doce, você terá sim que sair menos com as pessoas que não estão alinhadas com sua meta. E talvez você tenha sim que fazer novas amizades e começar a seguir pessoas que possuam a vida que você deseja, pois isso forma o seu ambiente e o seu ambiente é uma das coisas que mais influenciam a sua saúde. Existem também outras duas formas de você utilizar a influência social ao seu favor. A primeira é contratando um profissional que cobra o resultado de você, como um nutricionista. Nós tendemos a ter mais compromisso com tarefas que são exigidas, acompanhadas e cobradas por outras pessoas. A segunda estratégia é estabelecer um acordo com várias pessoas, divulgando a sua rotina nas redes sociais, por exemplo. Nesse caso, o seu compromisso não será somente com você, mas com todas as pessoas que estão te acompanhando, e você irá pensar duas vezes antes de desistir do seu objetivo. Sabe qual é uma das maiores diferenças entre as pessoas que começam a treinar e continuam daquelas que começam e param de treinar? As pessoas que desistem estão focadas somente no resultado a longo prazo, como ter um corpo dos sonhos daqui a alguns anos. No entanto, elas não possuem metas, não possuem métricas, não sabem se estão evoluindo, não sabem se estão aumentando suas cargas e, em resumo, não possuem nenhuma métrica. Quando você não sabe se está evoluindo ou não percebe que está evoluindo, você tende a desistir. Já as pessoas que começam e continuam não fazem somente para alcançar o corpo dos sonhos, mas porque, por meio de métricas e metas, elas perceberam que também estão mais dispostas, com mais energia, notaram que perderam alguns quilos, ganharam um pouco mais de massa muscular, perceberam que estão dormindo melhor e, em resumo, possuem métricas e metas para perceber que a jornada está valendo a pena. Se você realmente deseja manter um novo hábito alimentar na sua vida, precisa avaliar toda semana por que isso está sendo importante. Quais são as metas que você já alcançou, quais as metas você quer alcançar, quais são as métricas que mostram para você que você está melhorando várias áreas da sua vida e, novamente, por que continuar vale a pena. Só de você anotar um calendário, por exemplo, quais dias você conseguiu recusar uma sobremesa, isso já metrifica a sua jornada e faz você perceber como está evoluindo e como está sendo cada vez mais fácil recusar um doce. E é claro que tudo que eu disse para você até aqui foi um resumo do resumo sobre a mudança comportamental, mas com certeza isso já poderá te ajudar. Caso você queira se aprofundar e realmente se conhecer e ter acesso a uma formação inteira em neurociência e comportamento, clique no primeiro link da descrição e conheça a comunidade Kaizen. Muito obrigado pela sua atenção, parabéns pela sua dedicação, eu te vejo na minha comunidade. Até logo!